A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Antes de começarmos o nosso bate-papo aqui, eu queria tecer novamente elogio aí a atividade que eu acho que é a única, é uma das poucas, um dos poucos departamentos da prefeitura que funciona, que é o PROCON. Então eu queria tecer aqui o elogio ao Bernardo Sabrá, em que recebi dele aqui a mensagem que o PROCON não vai permitir que o consumidor seja prejudicado. Estão trabalhando duros para combater as agências bancárias com relação ao período de espera na fila. Após diversas denúncias de consumidor, o PROCON Petrópolis autuou 4 agências, sendo 3 do Santander e 1 do Itaú. O trabalho não para. Realmente, Bernardo, eu acho que essas filas têm que ter um fim. Realmente fica-se na fila, perde-se um tempo precioso, se espera, e a fila de idosos, então, é um Deus nos acuda. Realmente não sei para que existe isso, porque ela demora muito mais do que você entrar na fila comum. Porque eles intercalam, chamam um idoso e chamam 5 pessoas que não têm esse privilégio. Aí o idoso fica lá esquecido na fila toda a vida, é um problema sério, isso tem que ter um jeito também aqui em nossa cidade. Bom, era o que nós tínhamos a falar antes de começar a nossa entrevista. Nós vamos bater um papo aqui com o advogado e apresentador do programa Dossiê História pela Rede Petrópolis de Televisão, Canal 10, Dr. Gilberto Vanderlei Prisco. Bom dia, Gilberto. Bom dia, é um prazer grande estar aqui com você, com os seus ouvintes, e uma honra muito grande estar aqui nos microfones da nossa Rádio Imperial. Isso aí, estamos líder de audiência há 3 anos e meio. Só quero fazer aqui uma observação, que agora o nome da ex-Rede Petrópolis Televisão mudou, né? Agora é TV Petrópolis. TV Petrópolis. Não é TV mais Petrópolis, Rede Petrópolis Televisão, é TV TV Petrópolis TV agora. Petrópolis, Canal 10. Canal 10. Isso aí. Teu programa, que horas é que é, Prisco? Meu programa, às quartas-feiras, ao vivo, 21h30. 21h30. E tem uma reprise domingo, às 9 horas da manhã. Entra pela Tech Cable. Entra pela Tech Cable e entra também pelo Facebook da página da Televisão Petrópolis. Da TV Petrópolis. A TV Petrópolis tem uma página no Facebook e futuramente vai ter no YouTube também. Legal, isso é muito bom. Meu caro doutor Prisco, primeiro aniversário da tragédia de Brumadinho. E aí, o que foi feito, Prisco? Eu fiz um programa, aliás, fiz 2 programas sobre Brumadinho, né? Trouxe, inclusive, pessoas técnicas no assunto para a nossa programação, e trouxe vídeos, uma série de ilustrações, e realmente o problema foi muito sério. E a gente tem hoje convicção, né, de que foi um desleixo realmente da Vale. Eles optaram uma irresponsabilidade, né? Foi em função da economia, a economia porca. Exato. Porque aquela metodologia utilizada, aquilo já está superado, ninguém mais usa no mundo inteiro. Só usam aquilo na África, né? Onde lá fazem os africanos, coitados, sofrerem. As minas que tem lá também usam esse mesmo processo. Mas nos países mais adiantados, a tecnologia é desenvolvida, e tem outras formas. Nós estudamos isso na época lá, e agora é tarde, né? Agora as vidas que se perderam não tem mais como recuperar, né? E o problema é que nada foi feito até agora, né? Eles estão dando uma assistência. Agora tem uma propaganda rodando aí na TV e nas redes sociais, eles dando uma satisfação, que eles estão dando apoio às famílias, etc. Mas é sempre assim, né? É o mínimo, né, que eles fazem. Depois da casa caída, caída, não tem preço, né? A vida realmente não tem preço. Realmente. E para amenizar, seria não esse valor que eles estão propondo, né? Enfim, nós vivemos no Brasil, né? E o Brasil, infelizmente, aceita tudo, né?
A gente fica o assim Tom Jobim abismado. que tinha uma frase que ficou antológica em relação às coisas do Brasil. Ele dizia que o Brasil não é um país para principiantes. E isso é uma realidade, né? Exato. É um país que foi feito para pós-doutorado em malandragem e picaretagem. Exatamente, né? E o pior é que ainda tem gente que pensa em querer esse regime de volta, né? É isso que assusta, né? O ministro Barroso, numa recente entrevista que ele deu, num congresso que vai ser realizado agora em Natal, ele falou que o sistema, o modelo político, né? Sistema de governo e regime de governo que nós vivemos hoje, quer dizer, uma república presidencialista, o presidente da república, ele está atado, ele é refém. Exatamente. Ele é refém dos demais poderes, ele é refém de uma Constituição extremamente casuística. Perfeito. Né? E refém dos poderes. Os poderes brigam entre si. A governabilidade, ou melhor expressão entre aspas, governabilidade, que é a expressão que se utilizou nos governos do PT, do Fernando Henrique, e até mesmo no governo do falecido, que substituiu o Itamar Franco. Eles falavam em governabilidade, mas a governabilidade na realidade era um acerto que havia entre o judiciário, com troca de favores para o Supremo, e troca de favores para o Congresso, né? Depois evoluiu no governo do Fernando Henrique para o mensalão. O mensalão começou no governo do Fernando Henrique. Exatamente. Né? E aí o Lula achou interessante a sistemática e resolveu exagerar. Né? Tudo do PT exagerado. Exatamente. Né? E aí exagerou e deu no que deu. Né? Com 2 anos de governo, 1 ano e pouco, o mensalão já tinha sido descoberto. Né? Poder moderador faz falta, não faz? Faz. Então, exatamente a análise do ministro Barroso era nesse sentido, que o presidente da República é refém, que não dá para viver dentro desse contexto, que é necessário uma mudança. E agora o Congresso Nacional através da Câmara Federal, já se mobiliza através de alguns deputados que são monarquistas. Tem um contingente bom de monarquistas hoje. Sim. E liderados pelo Luiz Felipe, né? Uhum. Que é de Orleans e Bragança, que é deputado federal também. E está sendo proposta um projeto para alterar o regime, a forma de governo, né? E o sistema. E está se inserindo essa proposta à monarquia, que cresceu muito. Ultimamente, a empatia que existe em relação à monarquia no Brasil é muito grande. E eu vejo com muita alegria também que a própria juventude, né, acompanha pelas redes sociais, né, os jovens hoje. Pois é, a Espanha retornou à monarquia, né? A Espanha estava programada para isso. O ditador lá, o Franco, ele usou o poder até onde ele pôde para deixar a sucessão dele para a monarquia. Exatamente. Ele colocou ordem na Espanha. A Espanha era um país, era uma colcha de retalhos, né, de várias etnias e várias culturas totalmente distintas, uma não se entrosa com a outra. E a Espanha não tem condição de conviver com uma república. Exato. Se ela não for uma monarquia, não tem como. A autoridade do rei é fundamental para eles. Né? Exatamente. Então, essa que é a realidade. Você falou no Barroso, aí no ministro Barroso, o Supremo Tribunal Federal se tornou um repositório das grandes decisões do país? Olha, o Supremo você tem que dividir. Você tem um sexteto e um quinteto. Né? O sexteto é diabólico. E o quinteto é o que realmente segura o Supremo Tribunal Federal. Então, como tudo no Brasil, a própria sociedade está dividida, não seria estranho que o Supremo Tribunal Federal também não estivesse dividido. Assim como você vê magistrados de primeira instância que também estão divididos. Uns estão à direita, outros estão à esquerda, e o país todo está assim. Funcionários públicos, profissionais liberais. Agora,
Me preocupa muito mais do que o Supremo, a própria Ordem dos Advogados do Brasil. Essa é uma vergonha. Essa é uma vergonha. Esse cara realmente é abaixo da crítica. Me preocupa mais porque no Supremo nós sabemos que a partir do final do ano, quando vai assumir o próximo presidente, deve ser fatalmente o Fux, ou se não for o Fux, é o Barroso, né? Que é mais antigo que o Fux, me parece. Então vai dar uma guinada. E até o final do ano, pelo menos um deve sair. Se não sair, que é o pior deles, né? Que é o Gilmar, né? É o Gilmar ou o Lewandowski? Aí é que eu tô o Gilmar. Segundo eu li, era o Gilmar. Não. O que vai sair é Marco o Aurélio, decano. O Marco. Não, o decano, o outro... O Melo também, que é Melo, mas tem o Marco Aurélio de Melo e tem o outro decano, que é o Melo. Que são priminhos. Ele vai sair, né? Porque ele já chegou na idade limite dos 75 anos. E outro escândalo, né? Porque antigamente ia até 70 anos, né? Compulsória. Tinha que acabar com essa bengala. Fizeram a lei da bengala e tal. Tinha que acabar com essa PEC. Tem uma movimentação nesse sentido. Teria que ser revogado isso. Porque aí eles querem se eternizar, né, no poder, porque hoje o Supremo Tribunal Federal é o maior poder da República. Exatamente. Ele legisla, ele manda executar a lei. E manda soltar tudo que é bandido. Exatamente. Quer dizer, nós estamos na mão do Supremo. O país inteiro é o presidente, a Câmara, o Senado, tudo na mão deles. Você que é da velha guarda, advogado, militante há muitos anos, você sabe muito bem que o Supremo era para nós uma referência. Sim, sim. O Supremo sempre foi um órgão de muita respeitabilidade. Tanto era que sempre quando a última palavra na Constituição e todo mundo acatava. Quando saiu justamente as súmulas que realmente retratavam a opinião do Supremo e que nós passamos a obedecer e servir de parâmetro, inclusive, para as ações, nós aplaudimos. Mas hoje não se sabe mais o que é, porque muda de acordo com a vontade do freguês ali. O direito sumular começou no período revolucionário, já depois de 64, na mão do ministro, estou querendo lembrar o nome dele aqui, o ministro, ele foi até cassado posteriormente, oh meu Deus, depois ele montou uma grande banca de advocacia no Rio de Janeiro. Ele era escritor também, escreveu um livro muito interessante sobre o interior do Brasil, sabe? Sobre trabalho escravo, trabalho no interior do Brasil. Ministro Vitor Nunes Leal. Ministro Vitor Nunes Leal foi ele que deu os primeiros passos para o direito sumular. Então, a partir dali começaram a se produzir as súmulas, né? E o direito sumular começou a tomar um incremento muito grande porque ele uniformizava entendimentos jurídicos exatamente, dos tribunais. Exatamente. Né? E a súmula tinha uma particularidade, ela não atrelava o magistrado ao seu entendimento. Não, ela passou a ser vinculante. Né? Né? A jurisprudência em si, as decisões dos tribunais não eram vinculantes. Exato. Então você tinha determinadas teses que eram sustentadas no Supremo, nos tribunais regionais ou superiores também, e que elas também às vezes evoluíam, elas mudavam com o tempo e eram teses que eram desenvolvidas através dos advogados nos processos. Perfeito. Porque eles traziam as teses, os juízes maturavam sobre essas teses, davam a decisão, essa decisão ia para uma segunda instância, a segunda instância maturava mais ainda e no final, quando se repetiam, se fazia as súmulas, né? E as súmulas, sim, embora não fossem vinculantes, mas as súmulas uniformizavam a jurisprudência e as decisões dos tribunais e os magistrados acatavam isso. Mas a jurisprudência, de uma forma geral, não. Hoje em dia tudo vincula, né? A gente não sabe mais a quem socorrer. Tá Enquanto isso, tem um cidadão que tem 450 e tantos recursos julgados, enquanto as pessoas estão lá na fila esperando julgamento há anos. É verdade. Né? E aí, absurdo, que a minha maior indignação com a Ordem dos Advogados do Brasil, que virou uma entidade burocrática, né? Uma autarquia burocrática, que só arrecada dinheiro e distribui benesses para os advogados para poder
sustentar eleitoralmente o seu poder, né? E querem sempre se reeleger. Mas cuidar das questões nacionais, proteger... Porque a ordem era uma referência, lei, né? Hoje em dia você não tem mais isso. A ordem era uma referência nacional. A ordem era uma referência nacional, é verdade. Quando ela se pronunciava, eram casos de... É verdade. Além de ser de extrema necessidade, eram casos de importância e com peso, né? Agora a gente escuta bobagens o tempo todo e serve de trampolim para serem candidatos a deputados e senadores. Uma pouca vergonha. Você viu o Mesomo, olha, o advogado Mesomo, não sei se você já ouviu falar conheço dele. ele. Já entrevistei. Você esteve naquela reunião lá na casa do Henry? Do Dr. Henry Grazinoli, né? Estava lá. Né? O Mesomo, essa semana, ele gravou um vídeo, não sei se você viu, indignado porque ele entrou com uma demanda no Supremo para desvincular os candidatos dos partidos, né? Quer dizer, a candidatura independente. E é uma ideia excelente, né? Muito excelente, porque também não vai prejudicar a filiação partidária, quem quiser se filia ao partido e tudo bem. Mas o presidente nacional da OAB resolveu entrar com uma demanda, uma petição, não sei se ele atravessou no processo do Mesomo, o que foi, mas ele entrou com um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para que fosse indeferida o pleito da candidatura independente. Porque isso é uma estupidez para uma pessoa que é presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Que deveria lutar pela independência, pela liberdade dos candidatos, da autonomia dos candidatos. Não. Ele quer, faz justamente o caminho contrário. Ele quer manter aquela... O curral, vamos dizer assim, o feudo político, exatamente, né? Porque partido político no Brasil é feudo, né? Tem lá os caras que mandam e o resto obedece. Exato. E se não obedecer, tá fora. Exatamente. Né? Então, e ele deu uma resposta sensacional. À altura, eu gostei, eu vi, eu assisti. Prisco, você acredita que a retomada da economia deve continuar em 2020? Ah, com certeza. Com certeza. Aliás, o governo Bolsonaro está nadando de braçada nesse sentido. E o nosso ministro da Economia está fazendo muito sucesso lá fora, né? Em Davos agora ele deu um show, né? Deu um show. Ele deu um show. A perspectiva política para 2020 inclui partes da reforma política. Será que dessa vez sai essa reforma política? Sai, ela já está no papel, né? Tudo depende agora do Congresso Nacional, né? Vamos ver. O Congresso Nacional a reforma política toca diretamente aos políticos e eles não gostam de fazer reforma para se prejudicar, né? Eles querem fazer reforma para ganhar mais dinheiro. Mais dinheiro, né? Para barganhar, para poder fazer as vantagens que eles estão acostumados. Aí é que entra a frase do ministro Barroso, né? O presidente da República, ele é refém dessas circunstâncias. Daí a ideia hoje de se pensar na monarquia, numa monarquia constitucional parlamentar, onde os poderes são divididos e o imperador teria um poder moderador, que é onde ele poderia equilibrar essas circunstâncias. Exato. Em favor do povo, não em favor dos grupos que estão lá no parlamento. Lógico. Por isso que eles também não querem a monarquia. Pois é. Exatamente. São essas circunstâncias que o Brasil tem. O Brasil realmente é um país refém dos interesses desses grupos maiores que, durante o reinado do Pedro II, estavam sob controle. E aí, quando veio a proclamação da República, esses grupos que estavam, vamos dizer assim, atados para fazer essas trampolinagens, eles começaram a se soltar. E aí as trampolinagens começaram na velha República, né? E depois do Getúlio, então, aí, com a ditadura escancarou de Getúlio, de vez, aí né? escancarou de vez, né? Porque é muito importante que essa reforma política venha e que ela se faça, né? Porque realmente não dá para entender mais isso. Não tem condições de continuar do jeito que está a política. Mas fazer uma reforma política com esse Maia que está lá... sim, difícil. É um perigo. E é um perigo, difícil, né? Porque ele vai fazer pro lado dele. Claro. Ele vai controlar tudo. Né? Ainda bem que ele deve estar saindo agora, né?
Mas ele, não sei se ele é candidato à reeleição ou se ele pode ser reeleito. Ele já é a segunda vez dele, né? Já é a segunda vez dele, acho que ele não pode ser reeleito. Pela terceira, acho que não dá. Aí vai depender se o governo conseguir colocar um representante lá para defender os interesses do governo, né? Porque realmente do jeito que está, não está. O trabalho do futuro passa pela combinação de conhecimentos, né? Saúde, transformação digital, segurança, inovação, educação, entretenimento, infraestrutura, socioambiental, a energia e ética são algumas das novas carreiras apontadas pelo estudo desenvolvido pelo Escritório de Desenvolvimento de Carreiras da USP, a Universidade de São Paulo. Segundo o estudo, essas novas carreiras vão exigir do profissional maior flexibilidade para migrar para outras áreas, disposição para viver novas experiências e capacidade de construir redes de contato. Você acredita que as carreiras do futuro vão exigir um perfil mais flexível do profissional? Eu vejo que a tendência no futuro é o profissional se individualizar. O profissional ele não vai ter emprego, perspectiva de emprego é mínima, e ele vai desenvolver atividades laborais na sua própria casa, como autônomo, como independente. As indústrias vão ser substituídas por robôs, o que já está sendo largamente empregado. Então o futuro é esse aí. O futuro é cada um ter uma atividade onde ele vai trabalhar menos, vai ter mais lazer, vai ter menos deslocamento e vai fazer serviços. Hoje muitas pessoas estão preferindo passar seus escritórios, seus consultórios para dentro de casa. Eu fiz isso. Eu também fiz, porque realmente não dá mais para suportar. Não dá para suportar os custos, porque a advocacia, por exemplo, nossa área, ela se desvirtuou muito, né? Ela se descaracterizou muito, né? E perdemos muitas coisas que foram dadas a cartório, né? É verdade. Mas o grande problema é que hoje também mudou o perfil do cliente. O cliente da advocacia, vamos dizer assim, o usuário da justiça, ele antigamente ele ia ao escritório da advocacia, ele pagava a consulta, deixava também, se a causa ficasse, ele deixava um prolabore. Hoje não existe mais nada disso. Hoje o usuário da justiça, ele te leva a causa e diz o seguinte: olha, vamos fazer uma parceria aqui, se você ganhar eu levo 80 e você leva 20, então você trabalha feito um condenado, no final você ganha 20% se você tiver sucesso. Demanda. Exatamente. Algumas variações. Aí é contrato de risco, 30, né? Nós não somos Petrobras, né? Pois e aí ficou muito difícil, porque você mantém um escritório pagando boy, pagando secretária, estagiário, às vezes luz, telefone, aluguel e deslocamento, né? E mais os custos de insumos, né? Papel, manutenção de computadores, etc. Não tem mais condição. Não tem. Não dá. Então hoje, por exemplo, eu fechei meu escritório já faz 3 anos, eu estou em casa e também não peguei mais nenhuma causa. Peguei mais nada. Eu estou só trabalhando no meu resíduo. E vivendo um pouco a vida, né? Afinal de contas, 71 anos, eu já trabalhei muito. Então eu estou hoje mais preocupado em viver a vida, estudar e refletir sobre coisas do Brasil, etc., do que propriamente a advocacia, porque não me dá mais nenhum prazer ir ao fórum. Você vai ao fórum hoje, o fórum é fantasma. Outro dia eu fui ao fórum. Terrível, né? Outro dia eu fui ao fórum e fui lá tomar um café na cantina. Aí quando eu cheguei lá, o dono da cantina, que eu conheço, está lá há 40 anos, né? Falei com ele e tal, ele disse assim: olha, hoje é o último dia que eu estou trabalhando aqui, que eu estou encerrando, estou fechando a cantina do fórum. É mesmo? Fechou, porque não tem mais cliente. Não tem mais cliente. Né? Não tem mais movimento. Então, quer dizer que nem o cafezinho que a gente ia lá tomar, houve um afastamento da advocacia, dos advogados com os funcionários do fórum, né? Hoje é tudo com vidro, cancela e tal. Estão separados lá. Você, para falar com o juiz, é uma dificuldade muito grande. Muito grande. Tudo hoje você tem intermediário, então muitas sentenças quem profere não é o magistrado, e sim as assessorias jurídicas dele.
Quer dizer, e com isso caiu muito o nível, né? Caiu muito o nível das sentenças também. Então é toda uma crise que nós estamos vivendo que o processo eletrônico não deu certo. Não deu. Isso é fatal. Pode ter dado certo para eles, funcionários. Né? Sim, porque o trabalho é nosso. O contexto da justiça tiraram o trabalho dos funcionários e passaram para os advogados. Então, uma das causas de eu não querer mais advogar é isso, porque eu tenho que ficar grudado no computador, eu não posso mais estudar, também não precisa mais estudar, porque você vai no Google hoje, o cliente te traz a causa, você vai no Google... Ele já te traz até com a resposta. Tudo, e muitos clientes já estão fazendo isso. Eles já vão direto no Google e já pegam a coisa, porque hoje só livros, os meus livros todos ficaram superados. Exatamente. Estão obsoletos. Está tudo obsoleto. Quer dizer, nós estamos vivendo uma fase de completa revolução cultural, industrial, né? Estamos vivendo uma nova revolução industrial, que é essa revolução do virtual, né? Exato. E então nós temos que nos adaptar. Eu estou me sentindo como na crise do século XV para o século XVI e como do século XIX para o século XX. Né? Do século XV para o século XVI foi quando eliminaram o papiro e trouxeram o papel e o livro. E muita gente naquela ocasião se rebelou contra o livro, porque eles não sabiam abrir o livro, não sabiam ler o livro. E tinha que virar a página, e aí era confuso, porque tinha que ler no outro lado, depois no outro lado. E o papiro não, o papiro era só você desenrolar assim, com a mão para baixo e outra para cima. Lia na continuidade. E acabou. Né? E aí o livro trouxe esse tipo de revolução, que muita gente chiou na época, muita gente inclusive não adotou o livro e o papel, a escrita assim, nos cadernos e tal. E a outra crise foi do século XIX para o século XX, quando o Benz, né, inventou o automóvel em 1894, se não me engano. O primeiro carro a gasolina foi o Benz, né? Que é Ludwig Benz, o nome dele parece. Ele inventou um carro a gasolina, fazia 8 km com 1 litro. E aí o que aconteceu? Na virada do século, o carro começou a substituir a tração animal. E os cocheiros não conseguiram se adaptar ao carro motorizado. E aí deu também um choque cultural muito grande. Muitos cocheiros continuaram no cavalo e outros que se adaptaram, os mais jovens, que queriam o sabor da aventura, foram para o automóvel, para motocicleta e etc. Né? Isso é o aspecto do início do século. Exato. 20 anos depois começou a revolução da aeronáutica, né? Os balões substituídos pelos aviões e tal, aí os malucos começaram a voar, a fazer pirueta. Exatamente. Né? Pendurado nos aviões. Exato. Bom, vamos fazer o nosso intervalo comercial, a gente volta já para o segundo bloco. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Bom, ouvintes da nossa Rádio Imperial, estamos aqui apresentando o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha. Estamos entrevistando hoje o advogado e apresentador do programa Dossiê História pela TV Petrópolis, Canal 10. Isso. Dessa vez saiu certo, né, Prisco? Isso, TV Petrópolis. Dr. Gilberto Vanderlei Prisco. Ô, Prisco, qual a sua opinião sobre a indicação da atriz Regina Duarte para assumir a pasta da Secretaria Especial de Cultura? É uma boa? Excelente, porque ela é uma pessoa que está centrada e, vamos dizer assim, afiliada à ideia do bolsonarismo, né? E da direita, mais à direita, né? Que o que nós queremos é eliminar a esquerda da cultura. A esquerda, ela praticou ao longo desses anos um trauma e uma ferida muito profunda na cultura do país. Eu vou dizer uma coisa para você, a cultura,
Eu tenho visto muitos filmes pela Netflix. Ultimamente, estou assistindo um seriado agora em inglês, Vikings, e acabei de assistir um outro seriado turco sobre a história da Turquia, né? Istoglu, que foi o grande líder que conseguiu reunir aquelas tribos nômades, e o filho dele depois que montou o Império Otomano. Então, é uma história linda, maravilhosa. E você precisa ver a qualidade da arte dramática desses filmes. As cenas, inclusive utilizando artistas jovens de grande talento e também de técnicas apuradas de teatro. E aí você faz uma comparação com o nosso cinema, com o nosso teatro, pobre, né? Com a televisão, que só se fala sacanagem. Só. Né? Ou então os enredos todos vitimistas. Né? Exato. E músicas que não traduzem absolutamente nada. Nada. Aliás, o movimento do cinema novo no Brasil, que eu acompanhei bem, eu era garoto, embora muitos filmes naquela época, porque eram filmes que apareciam mulher nua e muito da cena de sexo, eram filmes de 18 anos, eu não podia assistir, mas com o tempo eu fui assistindo esses filmes, né? E então, o filme de grande sucesso que foi lançado na década de 50 foi Os Cafajestes. Uhum. Não sei se você chegou a ver esse filme. Vi sim. Os Cafajestes. Depois O Pagador de Promessas. Né? Todos os filmes vitimistas. Nunca se fez um filme épico sobre o Brasil. O único filme épico que foi ser feito no Brasil foi um filme feito na década de 20 por um grande produtor na época, que era O Descobrimento do Brasil e a Primeira Missa. Eu já, no programa Dossiê História, lá atrás, uns 5 anos atrás, eu fiz uma matéria sobre isso. E depois foi o filme Independência ou Morte. E ficou nisso. Exato. Parece que o Brasil não tem história. Não tem história. A Guerra do Paraguai e tantas outras coisas. As revoluções que tivemos no Norte e no Nordeste e no Sul. No Sul? Tem histórias riquíssimas. Por exemplo, a origem dessa disputa que existe entre argentinos e brasileiros. Pouca gente sabe disso. A província Cisplatina, tudo aquilo. Província Cisplatina. A Guerra do Paraguai, e muito Guerra antes, do Prata. Não, e muito antes disso, porque essa briga era lá da Espanha com Portugal. Com Portugal, exato. E, por exemplo, eu nasci numa rua chamada Rafael Bandeira, em Florianópolis, em Santa Catarina. E eu sempre ouvi falar, Rafael Bandeira, eu não sabia quem era, nem no colégio se falava quem era Rafael Bandeira, etc. E numa das pesquisas que eu fiz para o meu programa, eu acabei entrando numa matéria de estudo dessa rivalidade que existe entre argentinos e brasileiros, e eu descobri que os argentinos invadiram a ilha de Santa Catarina. Por isso que eles gostam de ir para lá, né? Porque isso é atávico, deve né? ser. É atávico. Né? Deve ser. Então, eles invadiram e dominaram a ilha. Depois, as tropas portuguesas, chefiadas pelo Rafael Bandeira, que expulsaram os argentinos de lá, que eram espanhóis ali do Prata, né? Do Prata. Da província do Prata. Então, e nós, brasileiros, já marchamos dentro de Buenos Aires. Nós tomamos nas guerras da Cisplatina, o Dom Pedro entrou lá em Buenos Aires. Exato. Né? Então houve guerra, houve uma série de situações. E mostrar aqui, inclusive, a grande importância do imperador na unificação do Estado brasileiro. Né? Porque foi o império que realmente instituiu e solidificou o tamanho do território nacional que nós hoje temos. É verdade. Né? E pena que a gente não estendeu um pouquinho mais, porque senão a Venezuela hoje não existia, que era bem melhor pra gente, né? Né? Mas aí era difícil, porque nós tínhamos a barreira da língua, né? Pois é. E acabamos entregando a província Cisplatina por causa do problema da língua. Dom Pedro, ele se sentiu incomodado com aquilo, porque era um país unificado com a língua portuguesa. Sabe que o português ele é muito bairrista com a língua dele, né? Então, você vê que eles nem aceitam as modificações gramaticais que foram propostas, porque eles são tradicionalistas, eles querem aquilo. E aí, o fato da língua espanhola, aquilo parece que assustou, né? Exatamente.
Ô Prisco, aliás, eu acho que o secretário que saiu, passaram uma rasteira nele, né? O menino, eu entrevistei ele, né? O jovem... Oh, meu Deus. O Barreto, né? O Barreto. Mas ele, como jovem e como um político transparente, que é extremamente sincero, bem intencionado. Eu acho que fizeram o discurso ali para ele leu aquela bobagem sem saber o que estava lendo, não? Ele falou para o prefeito, né, que não iria apoiá-lo porque ele não está satisfeito. Primeiro que o prefeito, ele explicou isso lá no programa. Não, eu estou dizendo quanto... Eu estou falando do Wesley Barreto. Não, Wesley não. Eu estou dizendo do secretário do presidente da República, que é a... Sim, desculpe, eu tô em Petrópolis. A do Wesley foi uma pena mesmo. A do Wesley foi uma pena. Mas o Wesley foi muito sincero, transparente, chegou e disse, prefeito, eu não vou apoiar você. Eu estou aqui, desenvolvendo um trabalho e você não me deu a menor valorização. Exatamente. Não valorou meu trabalho. Uma pena, porque o rapaz era muito bom. Muito então bom. Ele foi sincero e aí afastaram ele. Agora, da presidência. O secretário da Cultura. O que aconteceu foi o seguinte. Essa é uma história cinematográfica, né? Que foi... Você sabe que a cultura, até hoje, ela é dominada pela esquerda. E como? Os altos funcionários da cultura são todos da esquerda. Todos da esquerda. Aquilo é infestado. E aí, começaram a bater de frente com ele, com esse secretário, que agora eu esqueci o nome dele. Também esqueci agora. E começaram a bater de frente, dá uma olhada aí, a gente vai pegar o nome dele aí. Começaram a bater de frente com ele, porque essa batida de frente já vinha lá de trás. Desde 2017, 2018, vamos dizer, precisamente 2018, quando ele resolveu aderir ao Bolsonaro, 2018, 2019. Ele aderiu ao Bolsonaro e abriu isso. Ele era um produtor de teatro e diretor de teatro também, um rapaz extremamente competente. E não tem nada de nazista. Não tem nada de nazista. Bom, aí prepararam esse discurso para ele. Ele entrou bonitinho. Prepararam um discurso para ele. Quem preparou esse discurso foi a esquerda. Não foi ele que preparou o discurso. Exatamente, eu também acho. E aí, o que aconteceu? Vamos colocar aqui as palavras do chefe da propaganda lá, o Goebbels. Colocaram lá as palavras que estavam no livro do Goebbels. E vamos colocar também de fundo uma música de Wagner. E ora, aí você é secretário da Cultura, cheio de compromissos e tal, você... Roberto Alvim. Você pega tá pronto o meu discurso? Tá. Então vamos lá. Fizemos uma produção, botamos um fundo musical, etc. Coitado. Ele entrou de gaiato. Né? E aí ele nem sabia. Ele deve ter visto no telepronto aquilo e exatamente. E falou. E achou que estava bonito e leu. Estava bonito, lindo, entendeu? Então é um perigo. A política é um perigo. É terrível, né? Terrível. Você concorda com o ministro Paulo Guedes nas reformas do Pacto Federativo, quando ele propõe dar mais autonomia financeira para os estados e municípios? Isso é uma faca de dois gumes, né? Ou como diria o outro, dois legumes. Dois legumes, né? Diria o presidente do Corinthians. Porque, por um lado, é muito interessante, porque vai haver uma distribuição financeira do dinheiro público, mas pelo outro lado também vai haver um descontrole, porque... Nós somos 5 mil municípios, quem vai controlar isso, né? A roubalheira sempre imperou, tanto nos estados mesmo como esse é o meu medo. Imagina então, prefeitos com esse dinheiro na mão liberado. Pois numa Constituição, aí voltamos ao Barroso de novo. Exato. Numa Constituição que torna o presidente da República refém. Exatamente. O Brasil tem hoje 1.200 municípios com a população inferior a 5 mil habitantes, que em sua maioria não arrecadam receitas próprias suficientes para custear a própria estrutura do município. Deveriam esses municípios ser extintos?
Hoje é um problema sério, né? Você extinguir esses municípios, mas inexoravelmente é isso que vai acontecer. Muitos vão desaparecer. A não ser que o governo federal, por interesses estratégicos, possa manter distribuindo Por isso que mais tem dinheiro municípios em Minas que tem 1.200 habitantes. Como é que pode um troço desse? E uma roubalheira do cão, né? Porque a maioria tem que ser o quê? Funcionário público. Aí onera a prefeitura, eles mesmos pagam para se sustentar. Um absurdo isso. Um verdadeiro absurdo, né? É verdade. Hoje a Constituição prevê que cada esfera do governo deverá aplicar uma parcela mínima de arrecadação de receitas com impostos em educação e saúde. No caso dos estados e municípios, 25% da receita arrecadada com impostos deve ser gasta com educação. Para a União, esta parcela é de 18%. Para a saúde em estados, o valor é de 12% da receita e para municípios de 15%. A proposta do governo é de unificar o piso dos gastos com saúde e educação para a União, estados e municípios. Isto significa que não existirá mais mínimo para cada área e sim um mínimo geral. Neste sentido, a justificativa seria dar mais liberdade para os gestores compensar os gastos de uma área para outra. Então, os prefeitos estão aptos a cumprir isso ou seria uma porta aberta para gastos de forma errônea? Isso é um saco de gato, né? Você vê um país como o Brasil com esse emaranhado de legislação, é complicadíssimo. Hoje, as prefeituras, os municípios... Porque as prefeituras vão ficar ricas. Os municípios que estão bem são aqueles que mantêm uma equipe técnica boa. Agora, é difícil você manter em determinados municípios uma boa equipe. Aqui mesmo em Petrópolis, nós temos aqui talentos de todas as matrizes e matizes e, no entanto, você vê que o poder aqui está sempre restrito na mão de uns. Quando sai de uns, vão para a mão dos outros que também estão dentro de um grupo político dominante. E que depois retornam. E não tem variação nenhuma. E é difícil para o secretariado aqui. O que você utiliza como secretário? São daquelas pessoas que são perfilhadas, fiéis ao prefeito. Não há nenhuma preocupação que fazem o que em ele trazer quer. Técnicos e tal. Quando tem um técnico, é um técnico que está perfilhado ao partido, que está lá e vai fazer. Você viu o que o Lula fez com o ministro da Fazenda dele? Aquele médico lá de São José, no Vale do Rio Preto, como é o nome dele? O ministro da Fazenda, esse que está preso, que está agora fazendo as delações premiadas. É o Palocci. Palocci. O Palocci, eu tive lendo algumas das confissões dele, e ele delatava que o Lula ficava no gabinete dele, lá na casa da presidência do Alvorada, ele ficava lá no telefone controlando o Palocci. E o Palocci saía para ir arrecadar o dinheiro. Quer dizer, o ministro da Fazenda, veio estar preocupado. Né? Era o garoto que arrecadava o dinheiro, porque ele não podia confiar em ninguém. Então ele mandava o ministro da Fazenda ir lá naquele pessoal lá das carnes e tal, e aqueles irmãos Joel, Batista... Empreiteiras, etc. Empreiteiras, era ele que ia pessoalmente, num carro oficial, com motorista, e ele ia lá e pegava o dinheiro, trazia a mala e entregava para o Lula. É absurdo, né? Um verdadeiro absurdo isso, meu Deus do céu. Quer dizer, então, esse emaranhado de legislação que vem para, vamos dizer, controlar os políticos e as pessoas que dirigem o país, no fundo eles podem passar tranquilamente roubando 4, 5 anos. E não tem problema nenhum. A descoberta já passou, já está tudo bem, né? Já está tudo legal, né? Hoje, parte dos royalties e participações especiais do petróleo, do pré-sal, em posse da União, é apenas repassada a estados e municípios produtores disso. O governo altera as regras de distribuição dos recursos do pré-sal, o que deve render, conforme o governo, 400 bilhões para os estados e municípios em 15 anos. É bom para todos?
Peraí, eu não entendi. Isso aí é um assunto que eu estou boiando um pouco. Você diz que houve uma alteração, porque a última alteração. Hoje. A última alteração é aquela que dá a outros estados. Exatamente, é isso que aí. não são produtores. Exatamente. Tirando, inclusive, do nosso coitado estado do Rio de Janeiro. Exatamente. Para dar para estados que não têm petróleo. E eles lá, que têm um potencial deles e não dão nada para nós. Para nós. Né? Agora você está falando aí que vai haver uma nova rede de distribuição? Não, é essa. É essa que você está se referindo? Isso é... Como fluminense e carioca, eu não posso me conformar com essa situação. Né? O estado do Rio é um estado que está pobre, miserável e uma economia paupérrima. Nós não temos hoje capacidade de produzir absolutamente nada, né, Paulo? Eu entrevistei há pouco tempo um deputado federal lá de Caxias. Ele esteve aqui, a gente estava falando, o tema exatamente era sobre a economia do estado do Rio de Janeiro. Um estado que tem um potencial enorme, com a indústria naval falida. O petróleo está falido. Os nossos governadores últimos... 4 presos. 4 presos e uma sequência que vem. Para mim ainda, eu sou saudosista do Lacerda. Eu também. O último grande governador foi o Lacerda. O Negrão de Lima, quando assumiu, que era oposição a ele, ainda manteve um certo nível. Né? Exatamente. Depois veio o chaguismo. Aí acabou. Aí acabou o Estado. Então, hoje eu tenho viajado muito para o Sul e você fica até com inveja, porque é outro país. É outro país, é outro padrão de vida. Realmente. É uma economia forte, independente, indústria de alimentos, indústria de agricultura, agroindústria, indústria de máquinas. Você vê uma cidade como Joinville, em Santa Catarina, que produz máquinas de alta tecnologia e inclusive exporta. Exatamente. Né? E nós aqui não fazemos nada. Né? Nós perdemos ainda o nosso setor têxtil, moveleiro, né? E depois o têxtil, e perdemos o frango. Você sabe que o Rio de Janeiro foi, no século XIX, na primeira metade do século XIX, foi o maior produtor de frango do Brasil, né? Pois é, foi. São José, São José do Vale do Rio Preto era uma potência. Era uma potência. Os paulistas vieram aqui e tomaram tudo, né? Foram lá, viram como é que era e levaram, fizeram as granjas lá. Você vê, hoje São Paulo domina tudo, até flores. Tudo. É hoje impressionante. Toda essa parte, em todos os setores, São Paulo hoje domina tudo. Exato. Então é frustrante. É frustrante e não sabe. E isso teria que se pensar, cabeças, né, pensantes, a esperança que eu deposito na nova geração que vem aí, para ver se eles reagem, né, e fazem o Estado, porque nós estamos cada vez mais dominados pelos bandidos. Exato. E a nossa economia é falida. Perfeito. A PEC do Pacto Federativo propõe criar um Conselho Fiscal na República que será encarregado de monitorar a política fiscal e a preservação da sustentabilidade financeira da União, dos Estados e municípios. O Conselho será formado pelos presidentes da República, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal de Contas da União e representantes de estados e municípios de todas as regiões que deverão se reunir a cada 3 meses. Isso vai funcionar, Prisco? Isso é mais burocracia. Não é? É mais burocracia. É mais um conselhão que vão criar para não fazer nada. Quando você não quer que um país funcione, cria um conselho. Cria um conselho ou então mais leis. Quanto menos leis você tiver, mais limpo é o país. Exatamente. Para você trabalhar, para você... Você vê que a Constituição da Inglaterra tem 10, 12 artigos, como dos Estados Unidos também. Aqui aliás, a gente tem 1000 e cacetado e não adianta. 12 artigos tem a Constituição norte-americana. Exatamente. Porque a Constituição inglesa... Inglesa é constitucionária. A Constitucionária ainda é o Bill of Rights. Exatamente. De 1100 e pouco, 1200 e pouco, do João E não mudou. Não mudou nada. Porque eles não precisam, eles têm todo princípios assimilados pelo costume deles, né? E a garantia do regime monárquico. Exatamente. Por isso que a Inglaterra jamais será uma república, né? Aliás, já foi, né? Já foi. Teve uma revolução, teve um período lá que foi mas não republicano, deu certo. E voltou para a monarquia. Exatamente.
O bom filho a casa torna. Ô, Pires, qual a sua opinião sobre a prisão em segunda instância? Eu fiquei muito frustrado com essa decisão do Supremo, que tirou a prisão em segunda instância e projetou para o trânsito em julgado. Isso é um absurdo, uma estupidez, mesmo porque é o único país no mundo hoje que talvez você pegar umas ditaduras aí da África, isso deve ter também. Mas os países civilizados todos, a partir do cumprimento da segunda instância, a maioria põe na cadeia. E tem muitos que já põem logo com a sentença de primeira instância. Exatamente. No caso dos Estados Unidos. Põe logo na primeira instância. Então isso é uma estupidez. Um sujeito que é lá presidente, que está presidente do Supremo Tribunal Federal, que é um compadre do Lula, é uma pessoa que cresceu à sombra do Lula, foi advogado do PT, que está lá fantasiado de ministro, e lógico que ele faz a pose dele, mas no fundo ele está ali para defender os interesses do PT e do Lula. Né? Exatamente. E não é outra coisa. São os casuísmos. Exatamente. E o presidente da República é refém. E não pode fazer nada. O que o presidente da República pode fazer? Nada. Não pode extrapolar o poder dele para... Vai interferir no porque afinal poder. São os três poderes são independentes e são harmônicos, mas são independentes entre si. Só que é mais independente para um do que para outros. Agora, se tivesse um imperador com poder moderador, ele deveria. O Toffoli não faria isso. Exatamente. São coisas que a gente realmente tem que dar a mão à palmatória e ver que realmente a coisa não funciona assim. Você estava falando de Petrópolis. Como é que você está vendo aí essas eleições que se avizinham aí para a nossa cidade? O quadro ainda está muito prematuro para a gente instável ainda, né? Qualquer premissa, né? Mas tem aí uns pré-candidatos que estão se aventurando e vamos ver o que vai acontecer. Eu espero que seja um candidato de direita que possa ganhar e acabar com essa esquerda camuflada que nós temos aqui, né? Porque aqui a nossa esquerda ela é disfarçada, camuflada. Caviar. Né? Caviar até certo ponto. É. Porque depois que eles pegam o poder, a primeira coisa que eles fazem é acerto com o Partido Comunista do Brasil, PCdoB. PCB, PCdoB, PSB, todos os partidos de esquerda, né? Que são verdadeiros aves de rapina, né? Em cima do dinheiro público. E então a gente espera que venha pelo menos alguém perfilhado, identificado com o Bolsonaro, com o governo federal, que pense pela direita, que se possível pudesse ter um prefeito monarquista, eu ia gostar muito. Né? Eu também. Quem sabe a gente poderia fazer eu vi um comentário, não sei se isso é verdade, deve ser especulação, né? De que um dos príncipes aqui, o mais velho, seria candidato a vice-prefeito numa das chapas. Eu ouvi essa história. Não sei se isso tem algum fundo de verdade. Ou é uma mera especulação. Porque se ou fala... ele foi convidado a participar. Eu acharia até simpático que a família, já que eles aqui, a família imperial de Petrópolis aqui, ela já externaram publicamente, através de entrevista, que eles são republicanos, eles são antimonarquistas, eles não querem a monarquia no Brasil. Então, já que eles são republicanos, então que dê a sua parcela de contribuição. Pode dar a parcela de contribuição para a política local. Exato. Onde eles também têm interesses a serem preservados. Exatamente. Acho até legítimos os interesses deles, né? Porque eles herdaram um direito que eu acho legítimo. Eu só contesto a forma de cobrar. A forma de cobrar é que me parece que a justiça, até o Tribunal de Justiça já assentou um entendimento de que eles não podem cobrar o laudêmio sobre a benfeitoria, só sobre o terreno, né?
Então, porque é da lei. Então, isso aí já foi um primeiro passo, já está diminuindo. Quem entrou na justiça está ganhando. Uhum. Então, mas eu acho que eles poderiam, um deles, que fosse candidato, seria bom. Era algo novo. Novo pelo menos cidade. algo diferente na cidade, né? Vamos torcer para ver o que está reservado para nós, que seja o melhor para a nossa cidade. Porque Petrópolis está cansada de sair nas manchetes das mais horrendas no país, né? Agora, fazendo uma análise do Bernardo, Bernardo foi um candidato que a gente apostou nele, eu votei nele e me decepcionei, porque ele não assumiu o papel de prefeito. O grande problema do Bernardo é que ele não assume o papel de prefeito. Ele não é um prefeito de uma comunidade, ele não é o chefe do executivo de um município que tem uma comunidade de valor como Petrópolis. Petrópolis é uma cidade que tem muita expressão, o seu povo é um povo com um nível cultural muito bom, é um povo respeitoso, pacífico, mas, no entanto, nós temos um prefeito que se amedrontou, que se escondeu nas quatro paredes do gabinete dele e tem medo de enfrentar a população, tem medo de dialogar com essa população e, ao mesmo tempo, se recusa. Nós que somos da imprensa, acho muito estranho, porque a assessoria de imprensa dele não funciona. Eu já estive lá algumas vezes, já pedi para entrevista para ele. Isso eu também já pedi, não consigo. Não funciona. Aquela assessoria de imprensa dele é uma negação. E ele, por outro lado, se acovarda. Ele tem medo de... Aliás, não é só ele, não. Convidou, ele não Alguns veio. secretários também têm medo. Eu o convidei para ir no meu programa, ele não foi. Parece que você também convidou ele, já veio aqui. Quer dizer, então um prefeito que tem medo de dar entrevista, pô, é um negócio de maluco. Isso é coisa de maluco, né? Eu não dou entrevista porque você faz pergunta muito difícil, né? Foi o que ele falou para mim, né? Então, quer dizer, o prefeito nesse nível, você pode imaginar, né? É complicado. Então fica muito difícil. Agora ele está apostando numa obra que ele fez lá. Eu nem recebi um convite até para ir na inauguração, mas não fui. A obra que ele fez no Alcide Carneiro, né? Diz que é uma obra grande, pelo menos aí nas redes sociais está espalhando, que gastou não sei quantos milhões. Bom, gastar milhões não quer dizer que a obra seja boa e grande, né? Diz que ele ampliou lá, né? Eu não sei. Também não sei. Até mesmo porque a assessoria, aí o que digo a você, a assessoria de imprensa não funciona. Porque isso era para, se foi realmente uma obra boa, a assessoria de imprensa tinha que ter ido lá e colhido o material, mandado para a imprensa de de forma sociais, geral, para a imprensa de uma forma geral, né? Colocar o secretário de saúde dele, que eu nem sei quem é. Também não sei, não sei o não nome. consigo saber. Aliás, várias vezes tentei entrevistar, então, não consegui. Quer dizer, então você, vai reeleger um prefeito desse? Um prefeito que está virado de costas para a população, né? O prefeito, basicamente, ele é um xerife da cidade. Ele é um alcaide, quer dizer, ele é uma pessoa que tem por obrigação e por missão cuidar do povo. Ele tem que ter contato com o povo. Aqui até os vereadores aqui parecem duques, né? Você, para tirar o cumprimento de alguns deles, é difícil. Muito. Quer dizer, então você vê o seguinte, que a nossa realidade hoje é essa. Você tem vereadores aqui que, para você cumprimentar, você precisa agarrar o cara pela camisa e, se quiser, cumprimentar. Mas a partir de agora eles vão querer te cumprimentar. Pode ficar tranquilo. Só na época da eleição, né? Pois é. Por isso que, infelizmente, nós estamos chegando em cima do nosso horário. Alegria muito grande estar aqui no seu programa. O prazer foi nosso. Eu quero agradecer você, a sua presença aqui. Foi um bate-papo muito agradável. Espero que os nossos ouvintes tenham aproveitado aí o nosso bate-papo. E semana que vem estaremos de volta mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, agradecendo aí aos nossos ouvintes que sempre nos prestigiam. A Eunice, em particular, lá em São Paulo, que está sempre ligadinha aqui nas ondas da nossa Rádio Imperial. Um beijo aí, Eunice, um abraço para todos aí e vamos em frente, porque semana que vem teremos um novo bate-papo. Obrigado aí ao William, ao Lucas, que está aí na mesa de som, e
até semana que vem. Um abraço a todos. Fui!